Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagem. Chegando com mais um tradicional vídeo de retrospectiva, relembrando famosos por ano de falecimento, chegando ao ano de 1975. E para você que assistiu o ano de 1976, deixou seu recadinho, a sua cidade, no finalzinho do vídeo tem alô para você. Vamos fazer essa viagem no tempo. Quanto mais a gente se afasta, mais a gente aprende novas histórias. Vamos agora relembrar do ator português radicado no Brasil, que foi Abel Peira. Pelo nome, você já deve reconhecer. Nascido em Carregosa, em Oliveira de Azemés, em Portugal, em 16 de novembro de 1891 e faleceu no Rio de Janeiro em 27 de setembro de 1975. Irmão de Manuel Peira, sendo tio da atriz Marília Peira, a Sandra Peira. Ele trabalhou muito em filmes e também no teatro. Vamos aqui relembrar alguns. O Homem do Sputnik, o Toda Nudez Será Castigada, que foi um filme clássico das chanchadas. O Descarte, A Filha da Madame Bettina, e seu último trabalho foi em 1975, Com as Calças na Mão. Ele fez vários filmes da época das chanchadas. Na TV, ele participou da novela Fogo sobre a Terra, de 1974. Ele também era muito amigo de Chico Anísio. Ele faleceu no dia 27 de setembro de 1975, aos 83 anos de idade. Aida Mar foi também uma atriz, nascida em São Paulo em 12 de janeiro de 1907 e faleceu em São Paulo em junho de 1975. Ela foi uma atriz pioneira da Rede Tupi, participando da TV Vanguarda, TV de comédia. Ela participou de filmes do Mazzaropi, como Gato da Madame e também A Carrocinha. Participou do Grande Teatro Tupi, Direito de Nascer, e seu último trabalho foi O Ídolo de Pano, de 1974. Ela faleceu aos 68 anos de idade. Alcebiades Barcelos, conhecido como Bide, foi um músico brasileiro nascido em Niterói em 25 de julho de 1902 e faleceu no Rio de Janeiro em 18 de março de 1975. Ele foi um dos frequentadores das rodas de samba da Turma do Estácio. Ele foi um dos responsáveis por injetar o gênero próximo ao machixe, tipo daquela época, né, como os sambistas Ismael Silva, entre outros. Foi fundador do grupo Os Sete Modernos do Samba. Faleceu em 18 de março de 1975 aos 72 anos de idade. Acende Lisboa foi cantor, nascido no Rio Tinto, interior da Paraíba, em 22 de dezembro, só não tem o ano, né? E faleceu em 25 de junho de 1975. Foi cantor, violonista, maestro e compositor brasileiro. Ele gravou seu primeiro disco pela RCA Victor em 1929, sendo um dos primeiros lançados pela RCA Victor no Brasil. Apresentou em programas da Rádio Sociedade, Rádio Clube do Brasil, Rádio Educadora, fez parte da Rádio Difusora. Ele foi contratado pela Rádio Tupi, sendo maestro da orquestra de jazz da Tupi, entre outros. Acompanhou Carmen Miranda. Ele faleceu no dia 25 de junho de 1975, mas sem mais informações. Vamos relembrar de Érico Veríssimo, grande escritor, e suas obras foram transformadas em séries, em filmes. Érico Lopes Veríssimo, nascido em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, em 17 de dezembro de 1905 e faleceu em Porto Alegre em 28 de novembro de 1975. Ele se tornou um dos escritores mais populares da literatura brasileira, pessoa fácil leitura. Obras como Um Certo Capitão Rodrigo, que depois se tornaria O Tempo e o Vento, que é fantástico essa história, que se tornou série, que foi feita várias vezes, né? Se tornou também filme. Ele faleceu em 28 de novembro de 1975 em Porto Alegre, aos 69 anos de idade. Ele teve um infarto enquanto assistia televisão em sua casa em Petrópolis, que também é um bairro nobre de Porto Alegre. Ele tinha 69 anos de idade. Ezard Charles foi uma lenda do boxe. Nascido em Lawrenceville, na Geórgia, em 7 de julho de 1921 e faleceu em Chicago em 28 de maio de 1975. Foi um pugilista campeão mundial dos pesos pesados entre 1949 e 1951. Considerado um dos melhores pugilistas da década de 40 e 50. Ganhou 96 de 122 lutas. Ele venceu 59 partidas por nocaute e ele foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como doença de Lou Gehrig. Ele faleceu aos 53 anos de idade, no dia 28 de maio de 1975. Triste demais. Fats Elípio foi um pianista e compositor brasileiro, nascido em Paudalho, em Pernambuco, em 7 de julho de 1913 e faleceu em 1975.
Ele realizou o primeiro show de jazz no Brasil, fez apresentações na Argentina, integrou orquestras como o do maestro Zacarias, Orquestra Tabajara, gravou músicas de Ari Barroso, Lamartine Babo, entre tantos outros. Ele faleceu em 1975 aos 62 anos de idade. Gabriel Migliori, nascido em São Paulo em 8 de novembro de 1906 e faleceu em São Paulo em 13 de janeiro de 1975. É arranjador, maestro e compositor brasileiro. Compôs músicas eruditas quanto populares. Ele também assinava o nome de Guito Itiperi. Trabalhou nas rádios Record, TV Record. Compôs trilhas sonoras para filmes da companhia Veracruz, os filmes como Cangaço, O Cangaceiro, Candinho, entre outros. Ele faleceu no dia 13 de janeiro de 1975, aos 69 anos de idade. Germano Benecaz, outro instrumentista, compositor, maestro, nascido em Vientre Sumari, na Itália, e faleceu em Americana, no estado de São Paulo, em 18 de março de 1975. Ele compôs mais de 250 obras, entre valsas, operetas, marchas, entre outros. Ele faleceu no dia 18 de março de 1975, aos 78 anos de idade. Pat Han, guitarrista da Badfinger, felizmente tirou sua própria vida. Nascido em Suíça em 27 de abril de 1947, faleceu em Londres em 24 de abril de 1975. Mais conhecido como Pat Han, foi músico e guitarrista galês, lendário pela sua participação na banda Badfinger. Tinha apenas 27 anos de idade e teve problemas financeiros com a gravadora e tirou sua própria vida por enforcamento no dia 24 de abril de 1975. Triste demais. Mais um que entrou para a lista da lenda dos 27. Castro Barbosa foi humorista, foi cantor, foi ator. Joaquim Silvério de Castro Barbosa, conhecido como Castro Barbosa, nascido em Sabará, no estado de Minas Gerais, em 7 de maio de 1909, faleceu no Rio de Janeiro em 20 de abril de 1975. Ele trabalhou na Rádio Nacional, Rádio Marique Veiga, entre tantos outros. Ele se aposentou em 1968, vindo a falecer em 1975, vítima de um aneurisma no estômago. Muito triste, ele tinha 65 anos de idade. Noriel Viela foi um cantor, nascido no Rio de Janeiro em 3 de maio de 1936 e faleceu no Rio de Janeiro em 20 de janeiro de 1975. Notoriamente conhecido pelo seu único LP solo, lançado em 1969 com o nome de Ex-Homé. A sua música mais conhecida foram 16 toneladas, que era uma versão. Ele faleceu no dia 20 de janeiro de 1975, apenas 38 anos de idade. Existem duas versões que explicam o seu falecimento. Uma delas diz que ele ocorreu no Hospital Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, Guanabara, devido à leucemia, agravada por uma anemia profunda. Outra versão diz que Noriel faleceu devido a uma reação alérgica após um procedimento cirúrgico odontológico. Ele tinha apenas 38 anos de idade. Jovem cantor. Vamos falar do lendário jogador e treinador brasileiro da seleção, Vicente Feola. Nascido em São Paulo em 1º de novembro de 1909 e faleceu em São Paulo em 6 de novembro de 1975. Ele treinou São Paulo, ele treinou a seleção de 1958, Boca Juniors de 1961, depois retornou para a seleção brasileira de 1964 a 1966. Segundo Wikipédia, Feola fazia o tipo bonachão e amigo dos jogadores, mas não era bem visto pela crônica esportiva daquela época que acompanhava a seleção. Em alguns jogos, foi acusado de cochilar no banco de reserva, o que seria possível, já que ele tomava muitos remédios, por conta da sua saúde problemática em decorrência da obesidade. De acordo com Djalma Santos, lenda, Feola dormiu no banco de reservas na estreia do Banco do Brasil na Copa do Mundo de 58 contra a Áustria. Acordou e mandou o time atacar. Aí alguém falou atrás dele para o Feola: professor, já está 3-0. Então ele berrou: segura, segura, já tá bom demais. Essas são lendas do futebol, né? São histórias marcantes. E ele seria o treinador da Copa de 62. Ele adoeceu e foi substituído por Amoré Moreira. Grande nome. Vicente Feola faleceu aos 66 anos de idade, vítima de insuficiência cardiorrenal. Uma lenda realmente para o nosso futebol. Vamos agora falar de Zélio de Moraes. Nascido em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, em 10 de abril de 1891 e faleceu em 3 de outubro de 1975. Foi um médium brasileiro e é considerado o anunciador da Umbanda. Ele fundou a Cabana do Pai Antônio em Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro.
Zélio faleceu no dia 3 de outubro de 1975 aos 84 anos de idade. Ele foi sepultado no cemitério de Maruí, em Niterói, no Rio de Janeiro. E vamos agora relembrar os jogadores de futebol que faleceram no ano de 1975. São apenas 7 que nós vamos homenagear. Fique até o final. Vamos relembrar de Javier Ambroise. Ele é um jogador uruguaio, mas fez história no Brasil. Nascido em Montevidéu, capital do Uruguai, em 9 de maio de 1932 e faleceu em Montevidéu em 25 de junho de 1975. Ele atuava como centroavante. Ele jogou no Nacional, jogou no Fluminense no ano de 1955, depois retornou para o Nacional, ainda jogou pelo Boca Juniors, Lanús e terminou no Defensor Sporting do Uruguai. Ele faleceu muito jovem, aos 43 anos de idade, e sem mais informações de como ele faleceu. 43 anos, jovem demais. Vamos falar de Argemiro Pinheiro da Silva, nascido em Ribeirão Preto em 2 de junho de 1915 e faleceu no Rio de Janeiro em 4 de julho de 1975. Ele atuava como meio-campista. Ele jogou no Rio Preto, Portuguesa Santista e meu Vasco da Gama e defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 38 até 1942. Ele faleceu no dia 4 de julho de 1975 aos 60 anos de idade. Ayrton Moreira, nascido em Miracema, no Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 1917 e faleceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 22 de novembro de 1975. Foi treinador e jogador, atuava como zagueiro. Ele jogou pelo Bom Sucesso, Atlético Mineiro, Lagoa Santa, Botafogo e Náutico. Treinou aqui, eu vou dizer apenas alguns: o Sport de Minas Gerais, o Bangu, Atlético Mineiro, em 4 ocasiões, o Vila Nova e também foi auxiliar técnico do Cruzeiro. Há mais de um ano, o treinador tinha hipertensão arterial maligna, que acabou comprometendo seus rins. Seu estado de saúde agravou dia 17, quando foi internado, vítima de hemorragia cerebral. Ayrton faleceu no dia 22 de novembro de 1975, no Hospital Felício Roxo, e foi sepultado no Parque da Colina. Muito triste, realmente. Clemente Comanduli, nascido em Antonina, no Paraná, em 23 de novembro de 1927, faleceu em Curitiba, na capital do Paraná, em 30 de dezembro de 1975. Além de jogador de futebol e cronista esportivo, foi dentista, um dos maiores cronistas esportivos do estado do Paraná, e faleceu jovem demais. Ele faleceu em virtude de um derrame sofrido nas dependências do estado Dorival de Brito Silva, em um treino do Colorado Esporte Clube. Ele tinha apenas 48 anos de idade. Leonísio Fantoni, o Nijinho, e na Itália foi conhecido como Fantoni III. Nascido em Belo Horizonte em 12 de fevereiro de 1912 e faleceu em Belo Horizonte em 5 de setembro de 1975. Atuou como atacante, jogou no Palestra Itália de Minas Gerais, onde ele começou, depois foi para o Lazio, Palestra Itália de São Paulo, que é o nosso Palmeiras, Vasco da Gama, e encerrou no Palestra Itália. Defendeu a seleção brasileira nos anos de 37 e 38. Nijinho manteve-se trabalhando no Clube Social do Cruzeiro até a sua morte em 1975, ocasionada por um mal súbito, quando estava a caminho da Toca da Raposa para rever amigos, após afastar-se, virtude e recuperação de uma cirurgia. Ele tinha 63 anos de idade. Nilo Murtinho Braga, ou simplesmente Nilo, nascido no Rio de Janeiro em 3 de abril de 1903, faleceu no Rio de Janeiro em 5 de fevereiro de 1975. Foi jogador de futebol que se notabilizou no Botafogo, no Fluminense e na seleção brasileira. Tinha uma facilidade tremenda de marcar gols. Jogou também no América, no Esporte Clube Brasil. Defendeu a seleção brasileira em 1930, na primeira Copa do Mundo. Ele encerrou a carreira em 16 de maio de 1938. Ele fez 190 gols em 201 jogos, o que tornou até hoje o maior artilheiro da história do clube, se levarmos em consideração sua média de gols por partida. Uma lenda do Botafogo, Nilo Braga. Ele faleceu no dia 7 de fevereiro de 1975, aos 71 anos de idade. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar de Alfredo Alves, o Tinoco, nascido no Rio de Janeiro em 2 de dezembro de 1904 e faleceu no Rio de Janeiro em 4 de julho de 1975. Foi um jogador de futebol que atuou como meia. Ele jogou Vasco da Gama 170 jogos. Defendeu a seleção brasileira em 1934 na Copa do Mundo. Ele faleceu no dia 4 de julho de 1975 aos 70 anos de idade. Esse foi o vídeo de hoje, relembrando os famosos que faleceu no ano de 1975. E para você que assistiu o ano de 1976,
deixou seu recadinho, a sua cidade, vai um alô super especial para você. O William César Vitoriano, obrigado aí pela informação. A Meire Lazier não perde o seu vídeo da gente. Elisângela Cândido, obrigado sempre pelo carinho. O Antônio Silva, lá de Felixlândia, Minas Gerais, obrigado. Maria de Fátima Figueiredo, o Edmar Robson, de Vista Alegre, Minas Gerais. Lucileide Cândido, sempre com palavras carinhosas. O Marcelo, lá da cidade de Guarujá, litoral sul de São Paulo, obrigado aí pelo carinho. Paulina, Lucrécio Dantas, Alexandre de Moraes, obrigado. Valmiro Peonori, sempre com a gente. O Antônio de Matos, não perde o seu vídeo. Carlos Henrique, o Nailson, lá de Aratuípe, interior da Bahia, obrigado. O Edney Davi, lá do Paraná. Janete Cinzato Vital, também sempre com a gente. O Carlos Borges, meu amigo Sargento, lá de Ponte Branca, Mato Grosso. Maria Barros, sempre com a sua lista, obrigado. A Meire é uma querida. O Jorge Tatsuda, não perde só o vídeo da gente. A Fátima Coeli. Então esse foi o vídeo de hoje, relembrando os famosos que faleceram no ano de 1975. Espero vocês no ano de 1974. Até lá.